Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo e bem-vinda ao Brasil das Gerais. Nosso tema de hoje é delicado, mas necessário. Vamos conhecer ações de combate ao abuso e à exploração sexual infantil. Um problema de saúde pública, mas que ainda é permeado de silêncios e tabus. Vamos falar sobre isso? O BG começa agora. Estamos no Maio Laranja, mês dedicado à conscientização e ao combate ao abuso e à exploração sexual infantil. Segundo o Panorama da Violência Letal e Sexual contra Crianças e Adolescentes no Brasil, lançado em outubro de 2021 pela Unicef e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os números ainda são altos. De 2017 a 2020, foram cerca de 180 mil casos, uma média de 45 mil por ano. Para se ter uma ideia, somente em Minas Gerais, 15 crianças e adolescentes por dia são exploradas e abusadas sexualmente. Para mudar esse quadro, é fundamental ficar atento aos sinais e denunciar, já que muitos casos acontecem dentro de casa. Para falar sobre o atual cenário brasileiro, os desafios e os impactos emocionais de quem sofre esse tipo de abuso, convidamos a escritora Vanessa Dumila, que acaba de lançar um livro sobre o tema, e a psicanalista Andréa Coutinho. Olá, muito bem-vindas, muito obrigada pela presença aqui com a gente. Olá, boa tarde. Eu agradeço o convite para a gente falar de um tema tão delicado e importante, mas que precisa ser dito. Eu agradeço o espaço por isso. Agradeço imensamente pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema tão delicado, porém tão necessário. Vanessa, e você lançou agora em maio o livro O Escuro Me Abraça, que trata com muita propriedade dessa questão. Conta pra gente como é que nasceu esse livro. O Escuro Me Abraça, na verdade, é uma síntese da minha história pessoal. Eu fui vítima aos 10 anos de idade e houve uma negligência familiar a partir do momento que não se tem o completo entendimento dessa situação. Ele vem como uma ferramenta, eu não tenho a intenção de falar necessariamente sobre o abuso, explicar, até porque não precisa que isso seja feito, mas é que as famílias tenham o entendimento do que se trata realmente, e isso, como você pode observar cada detalhe da criança, cada mudança precisa ser analisada muito de perto para que sejam reconhecidos possíveis sinais de abuso que aquela criança venha sofrendo e talvez pelo não entendimento, pela falta da compreensão, pela falta do diálogo em casa e até mesmo por ameaça, ela não consegue externar isso. Até porque a criança ela tem a dificuldade em verbalizar situações que ela não conhece. Ou seja, o livro é um alerta, né, a todos nós, a toda a sociedade, para ficar realmente atenta a qualquer tipo de situação. E os números são altos, mas ainda existe muita subnotificação, né? Daí a importância de falar na escola, em casa, com os filhos, com os parentes, porque só assim a gente pode evitar ou pelo menos saber que o abuso está acontecendo, né, Andréia? Sim, bem como disse a Vanessa, acho que como tudo hoje, né, acho que com o avanço da tecnologia, com tudo, tem se falado mais, tem se dado mais oportunidade, né, mesmo anonimamente, as pessoas elas acabam saindo um pouco por detrás desse medo, mas ainda com muito medo, né? Eu digo por mim que faço um trabalho de escuta constante, então até as pessoas chegarem um momento onde eu passei por um abuso, né? Existe uma demanda na frente disso tudo, porque deriva desse trauma,
né? Então a gente precisa realmente, é uma forma, encontrar as diversas formas, né, de quebrar esse tabu, né, sem ter medo de falar disso, né, porque enquanto existir o medo, enquanto existir o silêncio, mais crianças, mais adolescentes vão continuar sofrendo, né, e a família, ela é o portal disso. Né? A família ela precisa ser esse portal, a família precisa ser a base dessa estrutura que vai ensinar essa criança. Hoje, né, eu vejo alguns pedagogos, assisto alguns vídeos, tenho contato com alguns profissionais, e esses profissionais eles têm encontrado ferramentas até que divertidas para ensinar as crianças onde não pode pôr a mão, né? Ali não pode mexer, e quem pode fazer isso? Para esse assunto deixar de ser um tabu, né? E a família poder realmente acolher a criança, no caso de ter alguma história, algum incômodo que ela queira contar. Vanessa, a criança pode ser que nem perceba o abuso ou não consiga entender o que está acontecendo. Você falou de sinais. Que sinais são esses? Diferente do estupro, o abuso ele não acontece de forma violenta na maioria das vezes. Ele vem acompanhado, às vezes, de pequenas carícias, pequenos toques, situações que aparentemente podem parecer brincadeiras, um carinho de família, alguma coisa assim, mas, na verdade, ela é um abuso. Então, é importante a gente falar desses sinais e preparar a criança para isso, no sentido de não assustá-la, mas de alertá-la para reconhecer esse tipo de intervenções investidas, né, desses abusadores, porque normalmente eles são pessoas próximas dessa criança, do convívio familiar. Então, é importante demais que a gente perceba e dê à criança esse entendimento de como ela pode detectar situações abusivas, ou seja, tocou no lugar que ela não goste, que ela tenha a autonomia de dizer não, que ela possa abrir a sua boca, falar e que a sua voz seja ouvida. Conscientizar sobre esse tema é fundamental. Vamos saber agora por que maio foi escolhido como mês para a campanha de combate ao abuso e à exploração sexual infantil. O dia 18 de maio é o dia especial e que nós celebramos em memória da menina Araceli Crespo, morta em Vitória, no Espírito Santo, em 1973, após ter sido violentada sexualmente, o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O Maio Laranja é a oportunidade que nós temos de falar sobre essa violação de direitos, que é uma das principais violências cometidas contra as nossas crianças e adolescentes. Chega de violência sexual contra as crianças no nosso país. Qualquer sinal de violência, você não hesite, Disque 100. Se você é criança ou adolescente, baixe o aplicativo SABE, S-A-B-E, SABE. E você mesmo, criança, adolescente, pode fazer a denúncia da violência sofrida. É assim, unindo todo mundo, família, comunidade, sociedade, poder público, sistema de garantia de direitos, que nós vamos enfrentar esse terrível mal que assola a nossa sociedade. É isso aí, quebrar o silêncio é fundamental. Obrigada, Maurício, pela participação aqui no programa. Vanessa, a gente pode pensar que antes era mais comum que hoje, mas que não existiam dados e registros oficiais? Olha, a gente sabe que, em se tratando de abuso, situações de violência contra a criança, existe ainda uma grande subnotificação desses casos. Então, a gente não pode entender que hoje acontecem mais. Acredito que há tempos atrás isso era mais escondido, mais velado, né? E então, assim, embora a gente tenha aí hoje os meios de comunicações mais ativos, a gente consegue ter maior acesso a esses dados, ainda assim a dificuldade em que se esbarra em relação a isso é muito grande por parte das famílias, que às vezes querem resolver essa situação ali no seu próprio núcleo e não fazem a denúncia sem pensar que
dessa forma eles acabam protegendo mais o abusador do que a vítima. Então, é muito importante que as pessoas tomem consciência da necessidade da denúncia, de se falar sobre o assunto, da gente encarar de frente esse problema tão grave. Antes do intervalo, vamos ouvir mais uma dica de livro, também inspirado numa história real. Voltamos já já. Olá, sou Sinara Cordeiro, sou escritora do livro Se Eu Te Contar, Acredite, um livro que traz uma história real, a qual eu participei desse meio, onde cresci em um ambiente onde era natural falar ou ficar sabendo que uma pessoa foi abusada, que uma criança, um adolescente sofreu abuso sexual. Então o livro traz essa demanda onde os pais precisam ter um olhar atento e entender e identificar os sinais que as crianças externam, as mudanças de comportamentos, os sinais de pedido de socorro, porque é uma marca que fica registrada e uma criança em situação de vulnerabilidade não consegue se defender sozinha. Ela precisa de ter pais compromissados e que acreditem e tomem uma atitude para defendê-las. Brasilda Gerais está de volta e a gente segue falando sobre o combate ao abuso e à exploração sexual infantil e abre esse bloco com a Valéria Queiroz, que é desembargadora do TJMG, falando das ações para informar, defender e acolher crianças e adolescentes. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais desenvolveu várias ações, entre elas atividades nas escolas com crianças e adolescentes, trabalhando com a sua conscientização do seu corpo, do reconhecimento de quando é carinho, quando não é carinho, quando é violência. Divulgamos nas escolas o aplicativo SAB do governo federal, desenvolvido para o público infanto-juvenil, para que ele possa, de forma anônima, denunciar seu agressor. Também lançamos o programa Flor de Sino, que tem por objetivo acolher crianças e adolescentes vítimas de violência através de uma equipe técnica especializada do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que será encaminhada através da Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes. Obrigada, doutora Valéria, pela contribuição aí tão importante. Eu volto a conversar agora com a escritora Vanessa Dumila e a psicanalista Andréia Coutinho. Vanessa, a grande maioria das vítimas de violência sexual é menina, quase 80% dos casos. Por que isso acontece? E queria que você contasse também um pouquinho sobre o Mila, que também aí é um importante apoio para quem está passando por esse tipo de situação. Importante que seja dito que, embora os números apontem para essa discrepância entre meninas e meninos abusados, a gente sabe que o número é bem inferior a isso. Essa diferença não é tão grande assim. A questão é que, no caso dos meninos, a subnotificação ainda é maior do que em relação às meninas, né? Porque quando se fala em abuso sexual cometido contra um menino, várias outras questões acabam sendo discutidas, como, por exemplo, não vamos falar sobre isso porque vamos colocar em dúvida a sexualidade dessa criança. Enfim, então o menino... né? A masculinidade. O menino, ele sofre duas vezes, a violência, no caso, ela é duplicada em relação ao menino. Inicialmente, o Mila, a ideia era que ele fosse uma página no Instagram onde as pessoas pudessem desabafar, contar as suas vivências, mas tomou uma proporção muito grande e hoje eu atendo pessoas de todas as partes do Brasil. E como é que a gente faz esse trabalho? Às vezes a pessoa precisa tão somente de uma conversa, de um desabafo, mas em outras situações, ela precisa do primeiro passo, do básico, como proceder. As pessoas não têm a ideia de
que deve fazer, se deve procurar um hospital, se vai a uma delegacia, como faz esse boletim de ocorrência. Então, a gente presta esse auxílio, essa ajuda, através de profissionais voluntários, como pessoas da área jurídica, da psicologia, enfim. O Mila vem fazendo esse trabalho social de cunho muito importante aqui em Minas e no Brasil. Ah, que bacana. Andréia, e quanto à exploração sexual de adolescentes, que infelizmente ainda é uma realidade aqui no Brasil? Nesse caso, as meninas são as mais vulneráveis, né? A gente vê muitas nas estradas, rodovias, postos de caminhão. No caso das menores, né? Se tratando aí das meninas em pauta, que estão aí à beira da estrada, né? Porque tem uma coisa errada, né? Estão ali por conta de alguma coisa deu errado, né? Então, um desses problemas, né, voltado à exploração sexual da adolescência que ocorre, grande parte desses casos está associado realmente à estrutura familiar dizimada, à pobreza, à miséria, né? Que se desperta ali o interesse dos aliciadores, né, dos agenciadores que vêm naquela condição, que as veem, né, naquela condição de desigualdade, né, desigualdade social, né, uma oportunidade de fazer dinheiro, né, porque tem uma riqueza de valor por conta do corpo jovem, e aí, lógico que aí por parte delas tem um certo valor, porque é uma coisa que elas não entendem também, elas não entenderam isso enquanto criança, então, quando adolescentes, elas vão continuar nessa estrutura de desvalor, né? Esse não valor, esse não alto valor. Então, elas dão continuidade nisso, entendendo que isso é algo bom, tem associado a um amor, a um carinho, eu estou sendo vista, né? E elas acabam dando continuidade nisso. Ou seja, Vanessa, é um problema também de saúde pública, certo? Que políticas precisam ser colocadas em prática para combater e evitar esse tipo de situação? Antes de mais nada, eu acho que o problema ele deve ser encarado como o problema grave que ele é. A gente tem que descortinar essa venda que impede que as pessoas entendam realmente do que a gente está falando, para quem a gente está falando e com quem. Então, eu acredito que enquanto não houver uma conscientização das pessoas em relação a isso, as políticas públicas continuarão sendo ineficazes, porque falta preparo, inclusive do próprio sistema que acolhe essa vítima. Então, acho que a gente precisa começar daí, pensar em políticas públicas para quem vai aplicar essas políticas públicas. Vamos chamar agora a participação da Norma Moreira, que está sempre com a gente aqui no BG. Ela é porta-voz do CVV, o Centro de Valorização da Vida, e eles estão com o projeto Pode Falar, uma parceria com a Unicef para atender crianças e adolescentes pelo telefone 188. Nesse momento estamos sim nessa parceria, né, com a Unicef para ouvir sim, crianças, e elas nos ligam, adolescentes, e eles nos ligam para falar sobre o que estão sentindo. É importante ter essa escuta, é importante ter esse apoio, é importante ter essa oportunidade de estar falando. O CVV atende através do número 188 e também pela web. Obrigada, Norma, pela participação aqui no BG e parabéns pelo trabalho. O CVV realmente tem um trabalho incrível, né? Merece aí toda a nossa atenção. Andréia, é importante a gente ter essa escuta para quem viveu essa situação ou está vivendo, né? Quais são os impactos emocionais dessas crianças e adolescentes e como lidar com isso? Sim, olha, tem uma consequência muito significativa, né, por conta deste trauma
né, que fica preso, fica fixado no indivíduo. Então, a escuta é muito difícil quando chega alguém na sala dizer assim, olha, eu sofri um abuso. Não, até eles chegarem neste momento é muito doloroso, eles traçam um caminho muito difícil. Então, a escuta no trato com as crianças, geralmente, né, principalmente com as crianças, eu utilizo muito brinquedos, né? Então, eu tenho os bonecos terapêuticos que eu utilizo para tratar essa escuta com cuidado. Então, através da brincadeira, eles conseguem me dizer o que aconteceu. Sempre tem um membro da família ali que é exposto e a gente acaba questionando isso em sessão. E aí, quando chega ao ouvido, infelizmente, quando eu chego com a família e chego para a família para dividir esse momento, muitas vezes essa criança não volta. Essa criança não retorna. E é muito complicado, porque a família ela precisa, junto comigo, ter essa parceria para contribuir, né, e fortalecer a fala dessa criança. Porque se essa criança ela teve a coragem, na brincadeira, me contar, falar, né, ela está tendo a oportunidade. Se ela é silenciada naquele momento, a probabilidade dela não voltar a falar é muito grande. E ela vai carregar isso até a fase adulta. E quando vai para a fase adulta, né, ela vem com consequências que atrapalham a vida dela, atrapalham o cotidiano dela, e elas ocultam, na verdade, elas reprimem aquilo para seguir adiante. Muitas vezes ela só vai se dar conta de que isso aconteceu muitos anos depois, Vanessa. A gente pode acreditar, então, que as tecnologias, o contato pela internet, por telefone, o aplicativo Sabe, que foi mostrado no primeiro bloco, ou o seu livro, né? Livros de outras escritoras como a Sinara, podem ajudar esses jovens e crianças a buscar ajuda e informação. E para encerrar, qual é a importância de denunciar, Vanessa? Eu quero deixar aqui registrado o seguinte: não existe uma época certa para denunciar. A doutora Andréia falou que, né, às vezes de 12, 18 anos a pessoa atinge a maioridade, vai falar sobre esse assunto. Gente, eu fui falar sobre o assunto aos 48 anos de idade. Então, assim, eu me preparei para isso, porque não é fácil, não é uma situação que, tipo, você acorda e fala assim, hoje eu vou contar o que aconteceu comigo. Não é assim que funciona. Porém, com toda a problemática, a dificuldade que isso traz para a vida, eu acho que o falar, ele te liberta de um monte de pesos que você carregou a vida toda sem saber que eram consequências daquela situação vivida. Então, assim, a mensagem que eu deixo para as pessoas é: denunciem, mesmo que tenha passado anos e anos, como no meu caso, não havia mais uma possibilidade de justiça, mas eu precisava falar sobre isso. E depois que eu falei, é como se um horizonte se abrisse para que eu entendesse determinadas situações que eu vivi, que eu vivo até hoje, e começar a entender todo esse processo. Então, é muito importante falar, falar e falar. Gente, muito obrigada pela participação de vocês aqui no programa, mesmo que falando de um tema tão espinhoso, mas tão necessário. Foi um prazer recebê-las e parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Contem sempre com esse espaço aqui no BG e na Rede Minas para a gente quebrar o silêncio e falar. Gratidão. Obrigada. Gratidão também a você de casa pela companhia de sempre. Entre com a gente nessa corrente e denuncie sempre que possível. Um grande beijo, até amanhã e uma boa semana. Tchau.